Saudações! Hoje a nossa conversa vai mergulhar na geografia física de Goiás, esse estado que fica bem no coração do Brasil, né? Vamos dar uma olhada mais de perto nos elementos naturais que definem a região. Vegetação, relevo, clima, os rios, os solos, certo? Então, qual que é a nossa missão aqui? Acho que não é só listar essas coisas, né? É mais entender como elas se encaixam, tipo, como um quebra-cabeça mesmo. Como essa combinação toda molda o território goiano, como influencia a economia, o dia a dia das pessoas e até os desafios que aparecem por lá. A ideia é conectar os pontos, certo? É uma ótima forma de colocar. Esses elementos não estão isolados de jeito nenhum. Eles formam um sistema, sabe? Interligado e bem dinâmico. Pensa assim, ó. O relevo meio que dita para onde a água vai correr. Uhum. O clima define quando chove, quando faz seca. E tudo isso, claro, vai influenciar o tipo de solo que se forma, a vegetação que consegue crescer ali. E ainda tem a ação humana, né, que entra nessa história toda, modificando e sendo modificada também. Entender essa rede de relações é o ponto-chave. Então, para começar a montar esse quebra-cabeça, vamos localizar Goiás direitinho. Fica no centro-oeste, é o 7º maior estado do Brasil em área, né? Ocupa ali uns 4% do território nacional, mais ou menos, 340 mil quilômetros quadrados. Isso. E faz fronteira com bastante gente. Tocantins ao norte, né, com o rio Araguaia marcando uma parte importante dessa divisa. Ao sul, tem Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A leste, Bahia e Minas de novo. E a oeste, o Mato Grosso. E a capital Goiânia tem uma localização bem central mesmo, né? Fica a menos de 300 quilômetros de, sei lá, mais de 70% das cidades goianas. Isso deve facilitar bastante a integração do estado. Sem dúvida. Essa centralidade de Goiânia ajuda muito na logística, na administração. E falando em estrutura, é interessante ver como isso se reflete na organização do território. Teve uma atualização do IBGE em 2017, lembra? Lembro, das regiões geográficas. Exato. Criaram 6 regiões geográficas intermediárias e 22 imediatas. E o legal disso é que não é só um desenho no mapa. A ideia é agrupar municípios que têm fluxos parecidos, dinâmicas socioeconômicas em comum, sabe? Isso é fundamental para pensar em planejamento, em política pública, ajuda a entender melhor as várias Goiás que existem dentro de Goiás, digamos assim. Faz todo sentido. E quando a gente olha para a paisagem mesmo, pro verde, o que domina é o cerrado, né? Cobre, tipo, 90% do estado. Por aí, mas é super importante frisar, cerrado não é uma coisa só, é um mosaico. Ah, sim, tem diferenças, né? Muitas. Vai desde campos mais abertos, que a gente chama de campo limpo, campo sujo, passa pelas áreas úmidas, as famosas veredas, com aqueles buritis bonitos, até formações mais fechadas, com árvores maiores, que é o cerradão, quase uma floresta. É o 2º maior bioma do Brasil, né? Uma savana riquíssima em biodiversidade. Muita espécie que só tem ali. E essa riqueza toda, claro, imagino que enfrente pressões, o avanço da agricultura, da pecuária, o crescimento das cidades. Isso deve impactar bastante o Cerrado goiano. Impacta, e muito. Causa fragmentação dos habitats, né? Isola populações de animais, de plantas e coloca muitas espécies em risco. E você falou das veredas. Elas têm uma importância especial, né? Importantíssima. As veredas são como se fossem berçálios de água. São áreas onde a água infiltra, recarrega os lençóis freáticos e que ajudam a manter o fluxo dos rios, principalmente na época da seca. Nossa, então mexer com as veredas é mexer diretamente com a água disponível. Exatamente. Destruir vereda compromete a segurança hídrica. Afeta o ecossistema, claro, mas afeta também quem depende da água, como a agricultura irrigada, que precisa dessa regularidade. É uma conexão bem direta e preocupante mesmo. E toda essa importância ecológica, essa beleza, acabou levando a um reconhecimento internacional, certo? Sim, sim. 2 áreas em Goiás são Patrimônio Mundial Natural pela Unesco desde 2001. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas.
A Chapada dos Veadeiros é bem famosa, né? O que ela tem de tão especial? A Chapada é incrível. Tem formações rochosas muito antigas, de mais de 1 bilhão e 800 milhões de anos, e altitudes bem elevadas, que passam dos 1.600 metros. Isso faz com que muitos rios importantes nasçam lá. Além disso, é refúgio para espécies ameaçadas, como o lobo-guará, o pato-mergulhão. E o Parque Nacional das Emas? Fica mais pro sudoeste, né? Isso, no sudoeste. A paisagem lá é um pouco diferente. Predominam os campos mais abertos. As veredas também são importantes. É conhecido pela fauna de grande porte, tipo onça-pintada, a própria ema, que dá nome ao parque. E tem aquele fenômeno super curioso da bioluminescência nos cupinzeiros, sabe? Já ouvi falar dos vagalumes, né? Isso. Em certas épocas, os cupinzeiros ficam todos iluminados. É um espetáculo. Os dois parques são amostras fundamentais da riqueza do Cerrado que precisa ser protegida. Falando em altitude, em chapada, como é o relevo goiano no geral? A gente sempre ouve falar do Planalto Central. Goiás está totalmente dentro do Planalto Central brasileiro. As altitudes médias variam, mas ficam ali geralmente entre 600 e 1.200 metros. A gente encontra de tudo um pouco. Chapadas extensas, planaltos um pouco mais recortados, algumas depressões, serras. Mas tem uma característica que marca mais, né? Tem. O que predomina mesmo são as áreas mais planas ou com ondulações suaves. Olha só os números. Quase 93% do território é assim. Sendo mais específico, uns 26% são planos mesmo, declive quase zero. Uns 43% são suavemente ondulados e mais uns 23% ondulados. Ou seja, a maior parte é relativamente plana ou com pouca inclinação. E isso, imagino, tem tudo a ver com a economia do estado. Tudo a ver. Esse relevo mais suave foi um fator que facilitou demais a mecanização agrícola, né? Trator, colheitadeira, é muito mais fácil operar em terreno plano. Facilitou também a expansão da pecuária. Foi um convite para esse tipo de ocupação. Entendi. E os outros 7,5% que sobraram, onde eles ficam? Esses 7,5% são as áreas mais acidentadas. Um pouco mais de 6% é fortemente ondulado, tem quase 1% montanhoso e uma beiradinha, 0,07%, escarpado, que são aquelas encostas bem íngremes. E essas áreas coincidem com o quê? Serras. Geralmente sim, coincidem com as serras, com as bordas das chapadas, como a própria Chapada dos Veadeiros que a gente falou. Nessas áreas mais difíceis para a agricultura, a conservação ambiental acaba ganhando mais força, até por necessidade. Aliás, o ponto mais alto do estado fica lá na Chapada, na Serra do Pouso Alto, com 1.676 metros. E como esse relevo todo se conecta com a água, com os rios? Você mencionou isso no começo. É uma conexão total. O relevo é o grande organizador da rede de drenagem, da hidrografia. As áreas mais altas funcionam como divisores de água. A chuva que cai de um lado vai para uma bacia, a que cai do outro lado vai para outra. Ah, entendi. E perto dos rios maiores, como o Araguaia ou Tocantins, geralmente o relevo suaviza, formando as planícies. Então, para entender para onde a água vai, a gente precisa olhar para o relevo. Falando em água, em chuva, como é o clima lá em Goiás? O clima que predomina é o tropical sazonal. A grande característica dele são duas estações muito bem definidas. Seca e chuva, né? Exato. Uma estação chuvosa, que normalmente vai de outubro a abril, onde cai a maior parte da chuva do ano, e uma estação seca, de maio a setembro, que chove muito pouco ou quase nada, e a umidade do ar fica bem baixa. E temperatura? Varia muito dentro do estado? Varia. As médias anuais ficam ali entre 20 e 26 graus Celsius, mais ou menos. Mas nas áreas mais altas, tipo na Chapada dos Veadeiros, é mais ameno, mais fresco. Já no sul do estado costuma ser mais quente. E a gente tem visto umas variações mais extremas ultimamente, né? Calorão, frio fora de época. Temos observado sim, dados recentes de Goiânia mostram isso. Teve mês de novembro com média das máximas chegando a 35,5 graus, quase 4,5 graus acima do normal. E por outro lado, em julho, que é mês seco e frio, teve média das mínimas de 13,4 graus, 1 grau abaixo da média histórica.
essa variabilidade parece estar aumentando. E essa divisão seca-chuva marca tudo, né? Marca tudo. O ritmo da agricultura depende totalmente disso. O nível dos rios, nossa, varia demais entre as estações. E até a nossa saúde, né? Na seca, com a umidade lá embaixo, é complicado. Pois é. E a chuva também não é igual em todo lugar. Chove mais no norte. A média anual pode passar de 1.800 milímetros. No sul é mais seco, fica em torno de 1.200 milímetros. Isso tudo levanta uma questão importante sobre o futuro, né? Com toda essa conversa de mudanças climáticas. Exatamente. A grande preocupação é se esses eventos extremos vão ficar mais intensos ou frequentes, tipo secas mais longas e severas, ondas de calor mais fortes na época seca, e, por outro lado, chuvas muito concentradas causando mais enchente e erosão na época chuvosa. Entender como o Cerrado, que já é um ambiente sensível, responde a isso é um desafio enorme. E essa água toda que cai, durante a época chuvosa principalmente, para onde ela vai? Como é que se organiza a hidrografia de Goiás? Aí Goiás tem uma posição geográfica que é, muito estratégica. O estado funciona como um grande divisor de águas no Planalto Central. É impressionante pensar que ali nascem rios que vão alimentar 3 das maiores bacias hidrográficas do Brasil e até da América do Sul. 3 bacias gigantes, nossa, quais são elas? Olha só. Primeiro, a bacia do Tocantins-Araguaia. O rio Araguaia, que nasce lá em Goiás, na divisa com Mato Grosso, e marca toda a fronteira oeste do estado. É um rio importantíssimo ecológica e turisticamente. Certo. Segundo, a bacia do Paraná. O rio principal dessa bacia em Goiás é o Paranaíba. Ele não nasce em Goiás, nasce em Minas, mas recebe muitos afluentes goianos super importantes como o rio Curumbá, o meia-ponte que abastece Goiânia, Meia-ponte. do Rio dos Bois, e aí o Paranaíba vai se juntar com o Rio Grande para formar o Rio Paraná, que é um gigante, né? Cheio de hidrelétricas importantes como a de Itumbiara, ali na divisa de Goiás com Minas. Entendi. E a terceira bacia? Você falou que eram 3. A terceira é a Bacia do São Francisco. Goiás contribui com nascentes para ela também, principalmente lá no nordeste do estado. Rios como o Paracatu, o Preto, o Urucuía nascem em Goiás e correm para Minas, para Bahia, para encontrar o Velho Chico. Então, olha a responsabilidade hídrica que Goiás tem. E o regime desses rios todos, como eles se comportam ao longo do ano. Deve seguir o clima, imagino. Exatamente. Reflete direitinho o clima sazonal. Ficam cheios, com muita água na estação chuvosa. E na estação seca, a vazão diminui drasticamente em alguns casos. E isso complica as coisas, né? Para usar o rio. Complica. Afeta a navegação, que em muitos trechos já é difícil por causa de cachoeira, corredeira. Afeta a geração de energia nas hidrelétricas, o abastecimento das cidades e, claro, a irrigação na agricultura, que precisa de água justamente na época seca. E quais são os desafios que esses rios enfrentam hoje em dia? Além da variação da vazão. São vários, infelizmente. A poluição é um problema sério. Esgoto de cidade, agrotóxico da lavoura. O assoreamento também preocupa muito. Assoreamento é quando o rio fica cheio de terra. Isso. A erosão do solo nas margens e nas nascentes, muitas vezes por causa do desmatamento, leva essa terra para o rio. Aí o rio fica mais raso, perde a capacidade de carregar água e pode transbordar mais fácil na cheia. E tem, claro, a questão do uso da água em si. A demanda por água para irrigação cresceu demais com o agronegócio. Equilibrar todos esses usos com a necessidade de conservar os rios é um desafio constante. Complicado. Apesar das dificuldades para navegar, é bom lembrar do Porto de São Simão, lá no Rio Paranaíba. É um ponto logístico importante para escoar a produção agrícola da região. Falamos de relevo, clima, água, vegetação. Falta um pedaço fundamental desse quebra-cabeça: o solo. Como são os solos de Goiás? Os solos são bem variados também, mas tem um tipo que domina a paisagem. São os latossolos. Eles cobrem áreas enormes, são solos geralmente muito profundos, bem drenados, o que é bom, mas eles têm uma característica natural. São ácidos e pobres em nutrientes. Peraí, ácidos e pobres. Mas Goiás não é uma potência do agronegócio? Soja, milho, como é que funciona isso? Aí entra uma das histórias mais fascinantes da agricultura brasileira. Até ali pelos anos 60, 70, esses solos do Cerrado, incluindo os latossolos de Goiás, eram vistos como,
de baixa fertilidade, quase um problema para o desenvolvimento agrícola. E o que mudou? A ciência. A pesquisa científica, principalmente liderada pela Embrapa, foi a grande virada. Eles desenvolveram tecnologias para corrigir essa acidez do solo, usando calcário, um processo chamado calagem, e também criaram técnicas de adubação, de fertilização, para suprir a falta de nutrientes que o solo tinha. Então, basicamente, a tecnologia transformou um solo que era considerado ruim em terra produtiva. Exatamente isso. Essa correção química, adubação, combinada com aquele relevo favorável que a gente já falou, permitiu pegar esses latossolos, que ocupam tipo 15 milhões de hectares em Goiás, é muita coisa, e transformar em terras superprodutivas para soja, milho, algodão, cana. Viabilizou a mecanização em larga escala e foi um dos grandes motores da expansão do agronegócio, que mudou a cara do Centro-Oeste. É impressionante mesmo essa reviravolta. Mas essa agricultura tão intensa, imagino que desde o começo já trazia preocupações ambientais, né? Ou isso veio depois? Já trazia e continua trazendo desafios, claro. Além dos latossolos, tem outros solos importantes em Goiás, né? Os argissolos, por exemplo, que aparecem em áreas mais onduladas. Eles podem até ser um pouco mais férteis naturalmente, mas são bem mais fáceis de erodir se não cuidar direito. Tem também os neossolos quartzarênicos, que são aqueles bem arenosos, e os cambissolos, mais rasos, que aparecem em áreas de serra. Certo. Mas voltando à questão do uso intensivo. Sim, essa exploração agrícola contínua, principalmente nos latossolos, levanta preocupações sérias. Degradação, compactação do solo por causa do peso das máquinas, perda de matéria orgânica, que é vital para a saúde do solo no longo prazo. Por isso que hoje se fala tanto em manejo sustentável, né? Plantio direto, rotação de culturas. São práticas essenciais para tentar minimizar esses impactos. Entendi. E para a gente ir amarrando essas pontas todas, vamos voltar um pouco para a Chapada dos Veadeiros. Já falamos dela como patrimônio da Unesco. Qual o papel dela nesse contexto todo que a gente desenhou? A Chapada dos Veadeiros é como se fosse um refúgio vital mesmo, dentro do Cerrado. O reconhecimento da Unesco não foi por acaso. Além de proteger aquelas paisagens espetaculares, as formações geológicas únicas, o Parque Nacional e Área de Proteção Ambiental ali do lado abrigam uma biodiversidade riquíssima. Com espécies que só tem lá. Muitas espécies endêmicas, sim, que só ocorrem ali, e várias ameaçadas de extinção, como o pato mergulhão, que é uma das aves mais raras das Américas, a onça-pintada, o lobo-guará. A flora também é incrivelmente diversa, super adaptada àquelas condições de solo, de altitude. E a questão da água que a gente viu que é tão crucial em Goiás, a Chapada tem um papel aí também? Fundamental. Por ser uma área alta, a Chapada funciona como uma grande caixa d'água natural. Ali nascem inúmeros rios e córregos que vão alimentar bacias importantes, tanto a do Tocantins-Araguaia quanto a do Paraná. Preservar a vegetação nativa da Chapada é essencial para garantir a qualidade e a quantidade da água que abastece muita gente, muito além dos limites da Chapada. E tem o turismo também que se desenvolveu bastante por lá, né? Sim, o ecoturismo virou uma atividade econômica muito importante na região. Cidades como Alto Paraíso, Cavalcante, São Jorge atraem gente do Brasil todo, do mundo todo. Isso gera renda para as comunidades locais e, quando bem feito, cria um incentivo para conservar a natureza. Tem iniciativas bem legais buscando um turismo mais sustentável, mais integrado com a comunidade. Mas imagino que não seja simples gerenciar tudo isso. Deve ter conflito de interesse, né? Ah, com certeza. A Chapada é um lugar onde as tensões socioambientais ficam muito claras. Que tipo de tensões, por exemplo? Olha, tem conflito entre os objetivos de conservação mais estrita, dentro do Parque Nacional, e os interesses e necessidades das populações que vivem ali há muito tempo, incluindo comunidades quilombolas tradicionais. Tem a questão do desenvolvimento do turismo, que às vezes não é tão sustentável assim, pressiona a infraestrutura, os recursos e outros usos da terra no entorno. Eventos como aqueles grandes incêndios florestais que aconteceram. Lembro, foram devastadores. Pois é. Ou as discussões sobre ampliar ou não os limites do parque. E tudo isso mostra como é complexo gerenciar uma área tão valiosa e, ao mesmo tempo, tão disputada. Encontrar um equilíbrio que seja justo para a natureza e para as pessoas é um desafio enorme e constante. Bem complexo mesmo.
Então, se a gente tentar juntar tudo isso que a gente conversou, o que fica mais evidente para você sobre a geografia física de Goiás? Acho que fica muito claro como tudo está conectado, né? É um sistema. O relevo mais plano do Planalto direciona as águas, mas também abre caminho para a agricultura. O clima tropical, com a seca e a chuva, dita o ritmo de tudo, dos rios à lavoura. Os solos do Cerrado, que eram vistos como um problema, foram transformados pela ciência e hoje sustentam uma economia gigante, mas isso tem um custo ambiental que a gente precisa olhar. Uhum. A vegetação nativa, especialmente em áreas como as veredas, a chapada, guarda uma biodiversidade incrível e protege as nascentes, a água. E essa posição de Goiás como divisor de águas para 3 bacias enormes dá para o Estado uma responsabilidade hídrica que vai muito além das suas fronteiras. E a conservação de lugares como a Chapada dos Veadeiros, o Parque das Emas. Então não é só por serem bonitos, né? É estratégico. Sem dúvida nenhuma. É totalmente estratégico para manter o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, aqueles benefícios que a natureza oferece de graça, né? Água limpa, polinização para as lavouras, regulação do clima local, a própria biodiversidade. Perder essas áreas ou deixar degradar tem consequências que se espalham, não fica só ali. Isso deixa a gente pensando. Se a tecnologia conseguiu, em poucas décadas, transformar solos que eram considerados quase inúteis em celeiros do país, qual que é o próximo salto? Será que a gente consegue usar o conhecimento, a inovação, não só para produzir mais, mas para fazer isso de um jeito que realmente concilie esse uso intenso da terra com a preservação que é urgente? Preservar as funções ecológicas, a água desse cerrado, que é tão vital e ao mesmo tempo tão ameaçado, ainda mais com o clima mudando? É a grande questão, né? E talvez as lições que a gente aprende, ou deveria aprender, na gestão de áreas como a Chapada dos Veadeiros, com todos os seus conflitos, as tentativas de achar um caminho entre conservar, desenvolver, incluir as pessoas, talvez essas lições possam nos dar pistas, ou pelo menos nos fazer as perguntas certas para pensar um desenvolvimento mais sustentável, não só para as áreas protegidas, mas para todo esse bioma cerrado, que é tão importante para o Brasil. Fica aí a reflexão, né?